Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 16, os versículos 7 a 11. Assim está escrito: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Estas foram palavras de Jesus dita aos seus discípulos quando havia revelado a eles que a sua partida estava se aproximando. Ele iria concretizar a obra da redenção e, depois de concluída, voltar para o Pai, de onde ele tinha vindo. E os discípulos começaram a ficar tristes e turbados, mas ele os animou e encorajou a continuarem crendo e prometeu, dentro desse texto que lemos, que rogaria ao Pai que ele enviaria outro Consolador. O Consolador, na linguagem bíblica, é o Paráclito. É alguém chamado para estar ao lado de outrem com a intenção de ajudar. Então, o Consolador é o Paráclito ou Paracleto, que é aquele que foi enviado por Deus. Ele havia dito que enviaria o seu Espírito. Jesus, então, falou sobre a vinda do Consolador. É um dos nomes também do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, iguais em poder, em essência e desfrutando dos mesmos atributos. Portanto, nós entendemos, à luz da Bíblia, que o Espírito Santo é Deus. Assim como o Pai é Deus, como Jesus é Deus, o Espírito Santo também é Deus. Deus é único, porém, na sua essência, em três pessoas divinas, cada uma com o seu trabalho definido. Nós encontramos que, ao longo do Antigo Testamento, nós vamos ver a ênfase na obra de Deus, o Pai, desde Gênesis até Malaquias. Quando chegamos no Evangelho, escrito pelos 4 evangelistas, nós vemos a ação intensa de Jesus, Deus, como Filho de Deus. Ele despojou-se da sua glória e veio a esta terra. E João é quem fala sobre a divindade de Jesus. Cada evangelista ocupou um ponto. Mateus, por exemplo, no Evangelho de Jesus, ele o apresenta como rei dos judeus. Marcos, no Evangelho de Jesus, o apresenta como servo. Lucas, no Evangelho de Jesus, o apresenta como filho do homem, o homem. E João apresenta Jesus como Deus. Então nós encontramos aqui Jesus como Deus. O apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele disse: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então Jesus, ao mesmo tempo, é Deus e homem, porque encarnou-se. Deus, o Pai, soberano. E o Espírito Santo também é Deus, porque nós encontramos ao longo da Escritura, então, a partir do momento em que Jesus cumpriu a sua obra aqui na terra, foi
preso, foi crucificado, foi condenado pelos homens, mas ali ele estava cumprindo o plano de Deus para a obra da redenção. Ao expirar, ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Depois de 40 dias, ele retornou para o Pai, quando se deu a ascensão. E no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio, mas veio para ficar. Jesus prometeu, dizendo aos seus discípulos o seguinte: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, a partir do momento da ascensão de Jesus, o Espírito Santo ficou sendo encarregado, ou recebeu o encargo da parte de Jesus para cuidar, dirigir e adornar a igreja que foi edificada por Jesus. Então, quando olhamos o Espírito Santo, ele é Deus e ele tem também os atributos da personalidade. Assim como Deus tem o entendimento, o sentimento e a vontade, e ele é soberano, como Jesus tem o entendimento, o sentimento e a vontade, e diferente do Pai e do Filho, Jesus teve aqui na terra um corpo. Assim também, o Espírito Santo é uma pessoa divina, porque ele tem o entendimento, o sentimento e a vontade. Estes são os elementos da personalidade. Assim como eu e você também temos o entendimento, o sentimento e a vontade. Porém, nós temos um corpo pelo qual nos manifestamos aqui na terra. Deus não tem um corpo, o Espírito Santo não tem um corpo, Jesus na terra teve um corpo, portanto, agora ele então está desfrutando e partilhando a divindade que lhe é própria. Então, dito isto, o Espírito Santo não é uma coisa, não é uma ação, não é um vento, não. O Espírito Santo é Deus, é uma pessoa. Quando Ananias chegou diante de Pedro, no intuito de enganá-lo com relação àquela propriedade, Pedro interrogou dizendo: Ananias, por que mentistes ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ele estava falando do Espírito Santo. E ele fez a ligação que o Espírito Santo é Deus. Então, o Espírito Santo como Deus. Ele tem também os atributos da divindade. O Espírito Santo, ele é eterno, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é imutável, ele é justo, ele é santo, ele é verdadeiro. E todos os outros atributos da divindade, o Espírito Santo tem. Então, como disse, Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quando ele estava para partir, ele falou sobre o Espírito Santo e ele seria encarregado, então, de, como disse, primeiro, cuidar, segundo, dirigir, terceiro, adornar a igreja. Então, vamos falar sobre o agir do Espírito Santo na igreja. Aqui está bem claro quando Jesus disse, capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho escrito por João, aqui onde nós observamos, ele disse o seguinte: eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador para que fique convosco. Versículo 16. Versículo 17, ele disse: o Espírito de verdade. Versículo 26. Aquele consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Capítulo 15, versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E no capítulo 16,
está escrito assim, versículos que lemos aqui: todavia digo-vos a verdade que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Se eu for, enviar-vos-ei. E quando vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Então, vemos aqui o encargo que foi dado ao Espírito Santo de trabalhar com a igreja edificada por Jesus, que é a reunião dos salvos, libertos e transformados mediante a obra redentora de Jesus. A partir de então, nós estamos sendo cuidados, dirigidos e adornados pelo Espírito Santo, como fazendo parte da igreja edificada por Jesus. O Espírito Santo deve ter a primazia, porque a ele foi dado esta responsabilidade. E os apóstolos entenderam muito bem qual era o papel do Espírito Santo. E em várias oportunidades, quando eles referiam-se ao Espírito Santo, eles não o diminuíam nem o sufocavam. Eles sempre diziam: o Espírito Santo e nós. Primeiro o Espírito Santo e nós. E assim eles agiam e trabalhavam. E, portanto, nós vemos quão frutífero e expansivo foi o trabalho dos apóstolos, porque eles entenderam o que Jesus ensinou a eles a respeito do Espírito Santo, dando toda a característica de quem ele seria e quando viria, qual seria o seu trabalho, o seu agir na igreja. Convém lembrar que a igreja precisa estar unida e identificada ao Espírito Santo, porque é ele que traz todo o necessário, tanto da parte do Pai, quanto da parte do Filho, Jesus Cristo, para manifestar na igreja e conduzi-la, edificar e dar a ela o crescimento necessário. Ele a adorna com os dons que ele distribui a cada um para o que for útil na obra do Senhor. Esse, então, é o trabalho do Espírito Santo. Este cuidado que ele tem, ele cuida, ele zela por esta igreja. É ele quem dirige. Lembra quando lá na igreja de Antioquia, os doutores e profetas estavam orando e jejuando? Em dado momento, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Quem foi que disse isto? Foi o Espírito Santo. E quando eles ouviram a voz do Espírito Santo falando no meio deles, o que eles fizeram? Então, lá em Atos, no capítulo 13, fica registrado o seguinte, nos versículos 2, onde eu disse: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Então o Espírito Santo fala. Então ele é uma pessoa. Como pessoa, ele fala. Tem a personalidade. Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então aqueles irmãos, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Obedeceram à orientação do Espírito Santo. Versículo 4. E assim estes enviados pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que enviou a eles. Então, direcionou-os para o trabalho missionário. Quando Paulo intentava, na sua viagem missionária, ir a determinado lugar, a palavra de Deus nos afirma que o Espírito Santo não lhe permitiu.
Por que o Espírito Santo não lhe permitiu? Porque o Espírito Santo estava e está e sempre estará à frente na obra de Deus. Veja, quando Paulo saiu no seu trabalho de missões, diz-nos aqui, ele intentou, e passando pela Frígia, pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. E passado um tempo, eles tiveram uma visão de que um jovem, um varão da Macedônia, estava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Eles entenderam, através daquela visão, que era obra do Espírito Santo, não direcioná-lo para a Ásia, mas direcioná-lo para a Europa. E ele entrou ali, então, por Filipos, pela Macedônia, por Tessalônica, e o evangelho chegou, então, na Europa. Mas isto foi uma obra do Espírito Santo. Então, o agir do Espírito Santo na igreja, ele não foi abolido, não passou procuração para outro agir em seu lugar. O trabalho é do Espírito Santo e o agir é dele. Quando se lhe fecha a porta e não permite ao Espírito Santo agir na igreja conforme lhe foi direcionado por Jesus, aquela igreja não tem vida espiritual, aquele povo não tem vida santa, porque tudo isto depende da ação do Espírito Santo. Então nós vamos observar o agir do Espírito Santo na igreja. Como é que ele se dá? Então, em primeiro lugar, nós lemos aqui no texto: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Só quem pode convencer o ser humano do seu pecado é o Espírito Santo. Ninguém mais tem este poder de convencer o pecador e de convencer do pecado, de não crer em mim. Convencer da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Convencê-lo do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Quem traz a nós este convencimento é o Espírito Santo. Só ele tem este poder de convencer a cada um de nós com relação à obra de Jesus e ao plano da salvação que foi planejado por Deus, executado por Jesus e é aplicado na nossa vida pela ação poderosa do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é indispensável na nossa vida. Não se pode conceber um cristão que não tenha relacionamento com o Espírito Santo e que não se deixe guiar e conduzir e cuidar por ele. É o trabalho dele para fazer na vida de cada um de nós, individualmente e também como igreja edificada por Jesus. Então nós olhamos aqui e vemos que ele é quem convence. E o Espírito Santo também é aquele que realiza a obra da restauração ou da regeneração. O novo nascimento é operado em nós mediante a ação do Espírito Santo aliado com a palavra de Deus. Foi o que Jesus disse a Nicodemos: se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Seguindo, ele diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é este nascer da água e do Espírito? É o novo nascimento, é a regeneração que é operada pelo Espírito Santo. Este é um trabalho próprio e exclusivo do Espírito Santo. Então ele não só convence, como uma vez convencidos e levados pelo Espírito a Jesus, nós então agora somos
libertos, perdoados, transformados, mediante a obra redentora de Jesus. E quem vai aplicar isto na nossa vida e gerar em nós o novo nascimento é o Espírito Santo. Então é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Mas o Espírito Santo, como o nome já diz, é chamado também o Espírito de santificação. Então é o Espírito Santo que santifica a cada um de nós. Nós somos santificados pela fé, nós somos santificados pelo sangue de Jesus, nós somos santificados pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é ele quem nos santifica. E também nós observamos que o Espírito Santo, ele opera a purificação do nosso corpo. Por quê? Quando nós chegamos a Cristo, nós chegamos com todas aquelas impurezas próprias do pecado. Mas então há um trabalho a ser realizado na nossa vida que é feito pelo poder do Espírito Santo, que vai operar a nossa santificação. Então nós agora nos tornamos templos do Espírito Santo, o nosso corpo tornou-se templo do Espírito Santo e devemos então agora, trabalhados e cuidados pelo Espírito Santo, de glorificar a Deus, tanto no corpo quanto no espírito, os quais pertencem a Deus. Então, o nosso corpo, o nosso espírito pertencem a Deus. Mas observamos também que o Espírito Santo, ele faz o papel de intercessor. Assim como à direita de Deus, o Pai, nós temos Jesus que intercede por nós no céu, à direita de Deus. Na terra, nós temos o Espírito Santo que intercede por nós. E a palavra de Deus diz que ele nos ajuda nas nossas fraquezas, no momento da oração, que não sabemos pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo também, ele faz diante de Deus a intercessão, tanto por nós quanto pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Então ele é o intercessor, é o espírito de intercessão. Mas, além disso, ele concede-nos também a vitória sobre o pecado. O que Paulo escreve aos Gálatas, ele diz o seguinte, para que não nos deixemos dominar pela carne, porque há uma guerra, há uma peleja, há uma luta entre a carne e o espírito, e eles ficam guerreando um contra o outro. Mas a orientação é: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Se andamos em espírito, vivemos também em espírito. Então, viver em espírito, andar em espírito, ser guiado pelo espírito, estas são ações que o Espírito Santo faz no seu agir na vida de cada um de nós. Então, é o Espírito Santo que nos leva a andar dentro do propósito e da vontade de Deus. E lembrando que o Espírito Santo é a fonte de vigor, é a fonte de poder na igreja. A igreja, quando tem o Espírito Santo, tem a liberdade, o poder de Deus está presente, atuando, manifestando de maneira poderosa. Este poder glorioso que foi prometido por Jesus, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. O próprio apóstolo Pedro, falando sobre Jesus, disse como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus foi cheio do Espírito Santo. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo no Monte da Tentação.
Jesus alegrou-se no Espírito. Jesus, conforme nós observamos aqui, tudo na vida dele era em função do Espírito Santo trabalhando lado a lado. Então, o Espírito Santo, ele é o agente da salvação. A salvação, como eu disse, foi planejada por Deus. O sacrifício da salvação foi executado por Jesus. Quem salva é Jesus, ele é o Salvador. Mas quem traz esta salvação a nós é o Espírito Santo. Então ele é o agente da salvação. Por isso que ele nos convence, ele nos leva a Cristo. E em Cristo nós somos então salvos. Então, o Espírito Santo, ele é o poder em ação na igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, nós dependemos totalmente do Espírito Santo. Basta ver o nível espiritual de cada igreja que está atuando atualmente, onde o povo se reúne através das denominações, que são organizações humanas, mas ali está o organismo vivo, espiritual, que é a igreja. Então o Senhor não olha para a placa, o Senhor olha para o povo. E para Deus não existe vários povos. Diante de Deus há somente um povo, o povo de Deus. Agora ele pode estar ligado a uma denominação, ou a outra, ou a outra, ou a outra, mas o que importa ali é que a adoração a ele, o trabalho que ele presta, não é para a denominação, não é para os homens, é um trabalho para Deus. Então é ali que se reúne o povo de Deus. A organização precisa, sim, para se coordenar o trabalho, mas ela não pode tomar o lugar do Espírito Santo na obra de Deus, porque a igreja é um organismo vivo e o único que foi direcionado para cuidar, conforme eu disse aqui, para cuidar, dirigir e adornar foi o Espírito Santo. Então, todos nós e aqueles mais que estão em posições de autoridade, eles devem submeter-se ao Espírito Santo para entender qual é o propósito, a vontade de Deus e agir respaldado pelo Espírito Santo. Não se pode fazer algo sem a aprovação do Espírito Santo. Tudo que se fizer, não levando em conta o Espírito Santo, não lhe respeitando a autoridade que lhe foi dada para conduzir a igreja, cuidando, conforme disse aqui, dirigindo e adornando, não vai dar certo. Vai dar errado. Só vai dar certo quando submetermos-nos ao Espírito Santo e nos colocarmos diante dele com toda a humildade para ouvir, entender e fazer conforme ele orientar a cada um de nós. Então, o agir do Espírito Santo na igreja é algo sublime, lindo, maravilhoso, atraente e, mais do que isso, produz resultados para Deus. É o melhor caminho, é deixar-se guiar pelo Espírito Santo. Nós não podemos tentar guiá-lo, colocar nele uma camisa de força e exigir que ele faça isto, que ele faça aquilo, que ele faça aquilo outro. Não. Ele não se submete a isso. Ele é Deus. Nós é que devemos nos submeter ao Espírito Santo e buscar dele a orientação que precisamos para seguir adiante, servindo a Deus, amando, adorando, glorificando, evangelizando, aprendendo, se convertendo, enfim, colocando-nos à disposição do Espírito Santo para que ele possa usar-nos para a glória e louvor do nome do Senhor. Então, nesta meditação, nós falamos sobre a vinda do Espírito Santo e que o Espírito Santo é Deus e não é uma coisa, não é um vento, não é um sopro, é uma pessoa. E como pessoa, ele tem
os elementos da personalidade, o entendimento, o sentimento e a vontade. E observamos que ele tem, como Deus, atributos da divindade. São os atributos, ele é eterno, onisciente, onipotente, onipresente, imutável, santo, justo e muitos outros que estão ligados aí. E o Espírito Santo recebeu de Jesus o encargo para cuidar, dirigir e adornar a igreja que foi edificada por Jesus. Então, é o Espírito Santo que falamos, que nos convence do pecado. É o Espírito Santo que faz em nós a obra da regeneração ou do novo nascimento. É o Espírito Santo quem santifica a nós e a igreja. É o Espírito Santo quem opera a purificação na vida de cada um de nós. É o Espírito Santo que intercede a nosso favor. É o Espírito Santo que concede vitória sobre o pecado, quando vivemos e andamos no Espírito e somos guiados pelo Espírito. É o Espírito Santo, é a fonte de vigor espiritual na igreja. É aquele dinamismo, a ação poderosa. O Espírito Santo é o agente que aplica a salvação na vida do ser humano. E ele é o poder divino que foi direcionado para as funções da igreja aqui na terra. Então, que possamos estar submissos ao Espírito Santo e permitir com alegria o seu agir na igreja. Então, o agir do Espírito Santo na igreja, ele é útil, ele é necessário, ele é indispensável e é o único que pode mover a cada um de nós, como a igreja do Senhor, para realizar a obra de Deus de maneira digna, produtiva e certeira no propósito de Deus. Então, o agir do Espírito Santo na igreja deve também impactar pessoalmente a minha vida, a sua vida, a nossa vida, nós que o servimos e o adoramos. Precisamos entender que nós não temos solução para tudo e que nós precisamos agir depois que o Espírito Santo falar conosco e atender ao que ele disser, ao que ele mostrar e a maneira como disser, nós devemos obedecer. E aprender com os apóstolos. Todas as vezes que fizemos a referência, não fui eu que fiz, foi o Espírito Santo e nós. O Espírito Santo nos capacitou, nos usou, nos abriu a oportunidade, nos deu a palavra, colocou a unção, trouxe o resultado. Nós fomos apenas um eco, um instrumento que ele usou para a glória de Deus. E feliz por ser este eco, esta voz, como João Batista. Quando lhe perguntaram, ele disse, eu sou uma voz. É o que eu sou, o que você é, o que nós somos. Quem deve falar por nós e agir por nós é o Espírito Santo. E para isso nós precisamos estar submissos, obedientes e sinceros diante dele. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.